Estamos em um mundo diferente de todos, cheio de mistérios e perigos nos mares. E nesses mares estão aqueles que vivem de acordo com as suas próprias regras, conhecidos como piratas. Na busca incansável de aventuras e riquezas, há 22 anos atrás em Logtown, uma multidão aguardava a execução de Gold Rogers, o rei dos piratas, condenado à morte pelos crimes de pirataria. Só que ele havia conquistado um enorme tesouro, e antes de ser executado, disse a todos que se quisesse riqueza, fama e poder, no tesouro dele estava tudo que esse mundo poderia lhe dar, e era de quem o encontrasse. Sendo executado em seguida, a multidão poderosa saiu para os mares em busca do tesouro, começando assim a grande era dos piratas, onde todos agora queriam encontrar o famoso tesouro One Piece. Agora, nos dias atuais, no Mar Azul Oriental, em um pequeno barco de madeira furado, conhecemos ele, Monkey D. Luffy, um garoto que não sabia nadar, mas estava a um passo de encontrar o One Piece e se tornar o rei dos piratas. Para isso, ele precisava de uma tripulação, contando com um pássaro mensageiro, perguntando se ele não queria se juntar, mas parece que não. Então, de repente, seu bote começa a encher d'água, e ele teve que entrar dentro de um barril, indo parar em uma batalha de canhões, de uma pirata com a vida procurada pela recompensa de 5.000 berries. Seu nome era Alvida, também conhecida como Clava de Ferro, e estava saqueando um pequeno navio de forma bem violenta. Por sinal, o barril de Luffy acabou indo parar nesse navio. Ela, por sua vez, estava procurando o famoso caçador de pirata, Roronoa Zoro, e ela sabia que ele já esteve naquele navio. Porém, um tripulante disse que ele foi parar em uma ilha. Ele tinha uma lista de pirata que estava caçando, mas, segundo o marinheiro, ele não estava nela. Irritada, Alvida matou o coitado. Em seguida, mandou Kobe limpar a bagunça, e ela gostava de ser bajulada. Então, quando Kobe limpou a bagunça e foi no porão do navio, ele encontrou Luffy saindo de um barril na despensa. Luffy pediu para Kobe ficar quieto e estava tudo bem, ele não iria fazer mal, só estava morrendo de fome. Segundo Kobe, a capitã Alvida da Clava de Ferro não deixava ninguém comer antes dela, pois ela era a dona do navio, a capitã dos piratas Alvida da Clava de Ferro. Mas para Kobe, Luffy não parecia um pirata, pois achava pirata asqueroso, e ele detestava pirata. Mas Luffy disse que era diferente, contando a história de quando era um garotinho de apenas 10 anos, sempre esperava por um pirata chamado Shanks voltar à Ilha Fuja. Shanks era um cara gente boa, porém um pirata que também saqueava e roubava. Luffy sempre dizendo que também queria ser um pirata quando crescer, mas Shanks sempre encorajava ele a não ser, passando um aviso de que era perigoso demais e ele poderia se machucar. Para ser um pirata teria que ter coragem. Para mostrar que era corajoso, Luffy pegou uma faca e queria mostrar para Shanks que não tinha medo de se machucar, fazendo aquela cicatriz no seu rosto. Ele disse a Kobe que só fez aquilo para provar que tinha capacidade de ser um pirata, mas seu objetivo agora era o One Piece, e assim que montasse a sua tripulação, iria para Grand Line encontrar o tesouro. Segundo Kobe, disse que era o lugar mais perigoso dos 7 mares, tinha ondas e feras marinhas que poderiam devorá-lo, só que para Luffy parecia divertido, então Kobe o ajudaria a sair do navio. Só que, desastrado, Luffy acabou fazendo barulho e acordando todo mundo. A capitã Alvida já achou que Kobe estava atraindo, e trouxe o caçador de recompensa para pegá-la, mas Luffy disse o seu nome e que se tornaria o rei dos piratas um dia. Claro que ela caiu na gargalhada, pois segundo a Alvida, ela era a capitã mais forte do mundo e queria também que Kobe falasse isso, porém Luffy não deixou, pois Kobe agora era independente e que a Alvida era cruel e burra, igual uma marmota. Nesse momento ela queria atacá-lo, só que Luffy era ágil e salvou o garoto. Além disso, quando começaram a atacá-lo, o seu corpo era feito de borracha e ele podia se esticar todo. Assim começou a mostrar seus poderes e habilidade, e ela mesma estava destruindo seu próprio navio. E mais uma vez Luffy impediu que ela atacasse fazendo o Gomu Gomu no Pistol, que é um super soco que quando disparou na Alvida ela voou para longe. Ninguém mais da tripulação queria atacá-lo, e junto com Kobe ele saiu daquele barco em um pequeno bote salva-vidas. E então aparecemos na ilha Six Land com o caçador de pirata Roronoa Zoro. Ele estava acendendo 2 velas para a pessoa que conheceu, e de repente um assassino chamado Mr. Sev estava seguindo ele há 3 dias. Então, conversando com o Roronoa Zoro, disse que era de uma organização chamada Baroque Works, que gostaria de contratar sua técnica única. Ele seria um dos assassinos dessa organização, mas ele não estava interessado em entrar em nenhuma organização que para entrar tivesse que fazer uma tatuagem na cara. Com isso, o assassino se sentiu ofendido, começou a querer lutar com Zoro pela sua ofensa. Então os dois começaram a lutar ali mesmo, e o estranho acabou levando a pior nessa luta.
pois Zoro era um espadachim extremamente habilidoso. Voltando para Luffy, depois de costurarem a sua cicatriz, ele estava furioso com Shanks por não aceitá-lo em seu bando pirata. Mas no meio dos montes de tesouro dos Shanks, ele achou uma caixa e nela continha uma fruta. Como Luffy estava cheio de fome, a devorou ali mesmo. No bar, um cara chega querendo beber com sua equipe, mas fica zangado após a dona do bar falar que acabou a cerveja, pois o bando do Shanks bebeu tudo. E ele, zangado, acabou quebrando a garrafa na frente de Shanks a fim de brigar com ele, mas Shanks apenas ignorou e limpou a bagunça. Luffy viu tudo de longe e ficou muito chateado com Shanks, falando que ele era apenas o medroso. Então Shanks fala para Luffy que nem tudo se resolve com violência. Então Luffy vai atrás do cara e Shanks segura a sua mão, porém ela estica devido a ele ter comido aquela fruta no baú. Shanks então percebeu que o garoto tinha comido uma Akuma no Mi, uma das frutas do diabo, e transformou o corpo dele em borracha. Agora podia se esticar e tudo mais. Luffy estava atrás de uma tripulação para desbravar a Grand Line. Jacob tinha um sonho totalmente diferente. Ele tinha um sonho de entrar para a marinha, que parecia uma ideia maluca, mas Luffy o encorajou a correr atrás do seu sonho, e falou que ele também teria que achar uma base da marinha para entrar. Luffy então disse que por enquanto iria apenas tirar um ronco. Agora em outra parte do Mar Azul Oriental, conhecemos Nami, uma garota esperta que aplicou o velho golpe da garota indefesa e roubou o barco de 2 piratas manés. Seu destino era a cidade das Conchas, onde Luffy e Kobe chegariam antes de invadir a marinha. Após sua chegada, Luffy e Kobe foram encher o seu bucho em um bar onde estava Zoro e Nami. A filha da dona do bar gostou de Zoro e fez 2 bolinhos de chocolate para ele. Só que ela acabou esbarrando em alguém muito ignorante, que seria o filho do almirante da cidade, que logo após ele pisa e amassa os bolinhos que ela fez para Roronoa Zoro. O rapaz então pede para a menina pedir desculpa. Então Zoro se abaixa e começa a comer o bolo que a menina fez para ele. E falou para a moça que estava muito delicioso. Então o homem foi para cima de Zoro e sacou a sua espada contra Zoro. Ele se achava muito por ser filho do capitão da marinha, chamado Morgan, o mão de machado. E não podia dar em outra. Ele apanhou feio. E os oficiais da marinha apanharam junto também. Enquanto isso, Nami aproveita para roubar o uniforme de um oficial da marinha. Depois que Zoro acabou com todos os oficiais, Luffy achou aquilo muito maneiro. Zoro só não bateu mais em Helmeppo, pois precisava falar com o pai dele. Dizia que o capitão devia uma grana para ele pela cabeça de um assassino. O capitão Morgan Mão de Machado era o maior oficial da marinha naquela cidade. Achou impressionante Zoro acabar com seus homens com facilidade, sem sacar a espada. Achou que ele seria pago se cumprisse uma pena de 7 dias preso sem água e sem comida por bater no filho dele. Como ouviu a oportunidade de tirar uma soneca, ele aceitou. Enquanto isso, Luffy estava muito impressionado com o que viu no bar e queria conhecê-lo, mas antes precisava entrar na marinha. Para encontrar os mapas da Grand Line, Luffy teve a ideia de entrar pelos esgotos. Zoro vai cumprir a sua sentença de 7 dias no pátio amarrado, sem comer e sem beber. Só que na verdade estavam zoando ele. Disseram que o Morgan nunca deixaria ele sair vivo daquele lugar. Já Nami se filtrou na marinha como marinheira após roubar o uniforme. Após Luffy entrar no esgoto, ele saiu no pátio e encontrou Zoro amarrado. Ficando feliz em vê-lo, reconheceu que ele era um cara bom, defendendo uma garotinha no bar. E gostaria muito que ele entrasse no seu bando, pois ele era Monk D. Luffy, que se tornaria o rei dos piratas um dia. Zoro achou essa ideia bem otimista, mas ele era um caçador de pirata, dizendo que um dia ele fez a promessa a uma pessoa que se tornaria o maior espadachim do mundo. Luffy gostou da ideia e até soltou dizendo que se ele aceitar essa proposta, ele estaria ali esperando. Continuando sua busca na sala onde estavam guardados os mapas da Grand Line, um oficial apareceu e ela tentou mentir, mas o mesmo cara que ela roubou o uniforme estava de volta e sabia que ela era uma ladra mentirosa. Ela então teve que lutar e derrubá-lo novamente. Foi nesse momento que Luffy apareceu ali e eles se conheceram. Ele disse que ouviu tudo sobre ela ser uma ladra e que ela estava atrás de um mapa da Grand Line naquela sala. Ela não gostou da ideia de entregar o mapa para Luffy, mas concordou em sair junto em busca do Capitão Morgan. Sem saber muito bem o que estavam fazendo, o Capitão Morgan aparece e então Luffy entende o lance do machado, pois ele estava pensando em um lance meio maluco sobre esse machado. O filho de Morgan, Mão de Machado, estava na frente de um espelho no seu quarto se achando com as katanas de Zoro e dizendo que iria matá-lo. Então Zoro aparece e pega de volta as suas katanas. Cortamos para Luffy e Nami, que deram de cara com o capitão. E cheia de espertice e lábia, Nami acabou convencendo o Capitão Morgan de que ela estava levando o prisioneiro, que seria Luffy. Depois que ele saiu, ela ainda conseguiu roubar sua chave. Então foi aí que Luffy sabia que ela tinha que entrar para o seu bando pirata. Mas Nami odiava pirata. Quando eles entraram na sala do capitão, Luffy explicou que ele queria se tornar o rei dos piratas quando chegasse na Grand Line.
Line. A missão era arriscada, pois eles precisavam sobreviver embaixo da mesa do capitão. Logo ali ao lado estava o cofre do Capitão Morgan, mas o Luffy não conseguia abrir. Então Nami encostou o seu ouvido no cofre e tentou abri-lo apenas ouvindo o som das catracas. O alarme do quartel tocou e agora os dois teriam que tentar outra coisa para abrir o cofre. Luffy então, com seu braço de borracha e sua força, conseguiu tirar o cofre do chão, e eles caíram num pátio onde estavam vários oficiais. Então se juntaram, Zoro, Luffy e Nami começaram a enfrentar os oficiais. Para Luffy, os três já eram um bando ali, mas eles tinham que enfrentar Morgan, um mão de machado, que não se importavam em lutar sozinho, pois ele era muito forte. No entanto, começaram a lutar. Luffy e Zoro ficaram com a melhor parte, enquanto Nami lutava com os oficiais. Apesar dos dois ser espertos e rápidos, cada parte do corpo de Morgan era uma arma e precisava de uma estratégia melhor para vencê-lo. Foi aí que Zoro mostrou o porquê das três espadas, pois uma delas ele usava na boca e foi bem útil para imobilizar o Capitão Morgan. Então Luffy aparece dando um super chute e decidiu que eles precisavam sair dali. Zoro levou o cofre para o barco junto com Nami, enquanto Luffy insistia que era um bando. Eles queriam ir embora da ilha, porém Luffy insistiu em esperar Kobe, seu amigo. Então o filho de Morgan apareceu com o cabelo cortado e apontou a arma para os três, dando um ultimato, querendo prender todos os três, mas Kobe chegou por trás dando um soco e colocando-o para dormir. Kobe disse a Luffy que não iria com eles, pois ele encontrou uma oportunidade de se tornar um marinheiro naquela cidade. Quando se encontrarem novamente, seriam inimigos, mas para Luffy eles ainda eram grandes amigos. Eles se despediram e partiram em sua jornada. No entanto, em pleno mar, o vice-almirante recebeu uma ligação informando que os piratas tinham saído da Cidade das Conchas com o mapa da Grand Line, e isso deixou-o muito irritado, pois os piratas com o chapéu de palha estavam com o mapa da Grand Line. E não era só a marinha que estava atrás desse mapa, mas também outro capitão chamado Bug o Palhaço, que tinha uma recompensa de 15 milhões de berry pela sua cabeça. Segundo o palhaço Bug, esse mapa era dele, e ele mataria quem fosse preciso para consegui-lo. Que loucura, né? Quando criança, Luffy treinava suas habilidades, mas só conseguia quebrar cadeiras. A dona do bar disse que o problema não era apenas as cadeiras, mas também a fruta do diabo. Cada habilidade da fruta do diabo é única, mas ao comê-la, faz-se um acordo com o diabo e a mãe dos oceanos vira as costas para quem a come, retirando também suas forças quando encosta no mar. Luffy não estava nem aí para isso, pois era forte e queria entrar para a tripulação do Shanks, que estava de saída para ficar alguns meses fora e também estava atrás do tesouro One Piece. No entanto, Shanks nunca mais voltaria para aquele porto, o que deixou Luffy bastante chateado. Mas nos dias atuais, Luffy estava animado. Apesar de estar atrapalhando Nami, que estava tentando abrir o cofre, esta era sua primeira viagem como pirata e ele estava muito empolgado. Ele se importava muito com seu chapéu de palha, que, mesmo parecendo velho, era o seu tesouro. Já Zoro estava tentando dormir ali, enquanto Nami conseguiu abrir o cofre lá. Não havia ouro nem joia, mas sim um mapa da Grand Line. Na verdade, eram conhecimentos que ninguém ali sabia exatamente o que eram. Nami explicou que a Grand Line era a faixa de navegação pelos oceanos, uma linha que cobria norte a sul no mundo. Segundo Luffy, o tesouro perdido do Capitão Gold Roger estava ligado a isso, porém Zoro não sabia que era One Piece, apenas que matou vários piratas em busca dele. Para Nami era apenas uma lenda. Nesse momento eles foram encontrados e jogaram um gás que os deixou desacordados. Luffy aproveitou para engolir o mapa e quem fez isso foi Bug, o palhaço estrela. Agora ele estava dentro de uma caixa pensando como ia sair de lá. Nami não estava preocupada com o mapa, mas Luffy disse que ele estava protegido. No entanto, quando o caixote foi aberto, eles se encontraram no meio de um circo do Bug, que não estava nem um pouco feliz com o espetáculo. Luffy lembra que viu um cartaz dele na Cidade das Conchas e não sabia que ele era um palhaço estrela. Achando que seu nome era Boga, o Bug disse que ele era um pirata raiz e ficou irritado porque 3 Ruela havia roubado o mapa sob o seu nariz. A tripulação do Bug era temida e ele acreditava que encontraria o tesouro de Gold Roger. Luffy o confrontou, afirmando que ele seria o rei, enquanto Zoro queria resolver as coisas com uma luta, mas Nami propôs algo diferente e ofereceu ao palhaço estrela ser um novo integrante do seu bando, jogando o chapéu de Luffy para o alto para mostrar que ele podia esticá-lo. No entanto, ela fez isso apenas para fugir de Bug. Bug então prendeu os outros e tentou obter mais informações sobre Luffy e sobre o mapa da Grand Line. Na Cidade das Conchas, Kobe se alistou na marinha e conheceu o vice-almirante Garp, o marinheiro que capturou Gold Roger. O vice-almirante ficou curioso sobre o cadete, recentemente alistado na marinha. No entanto, Zoro e Nami estavam presos, enquanto Nami sempre sabia como escapar das celas. E de repente eles ouviram o grito de Luffy, que estava sendo torturado pelo palhaço, mas os gritos
grito não era de dor, e sim de cócegas, já que esticar não causava dor a Luffy. No entanto, a situação mudou quando Bug pegou o chapéu de palha de Luffy, pois Bug se lembra que conhecia um pirata que já usava um chapéu chamado Shanks, ou Ruivo. Ele lembra que eles serviram junto em uma tripulação. O Shanks o traiu como pirata. Parece que Bug sempre queria ser o centro das atenções, e agora ele queria que o prefeito da cidade esticasse o Luffy até quebrá-lo. No entanto, o prefeito se recusou, alegando que Luffy já tinha destruído a cidade, e isso já era o suficiente. O Bug então pegou um garoto da plateia para usá-lo em seu show. Luffy se soltou e usou seu soco e acabou arrancando a cabeça de Bug. No entanto, Bug também tinha comido uma Akuma no Mi, que lhe permitia se dividir em várias partes e controlar elas separadamente. Ele fez isso para derrubar Luffy. Enquanto isso, Nami precisava de mais tempo para sair da cela. Então, um pirata chamado Kabate apareceu e deu um soco na barriga de Zoro. E lembra a Zoro que ele matou seu irmão por uma recompensa no passado. Agora ele estava determinado a fazer o mesmo com Zoro. Na cidade das Conchas, o almirante queria falar com Kobe, confrontando-o, pois Kobe tinha sido visto antes em uma taverna com aqueles piratas. Com medo de ser enviado ao pátio, Kobe contou a verdade, dizendo que foi prisioneiro da pirata Alvida da Clava de Ferro, mas que Luffy o libertou. Enquanto isso, Luffy estava quase se afogando no tanque, e Zoro quase perdeu a cabeça por acidente. Kabate acertou a corda que prendia Zoro e foi surpreendido por Nami. Zoro se soltou e enforcou o pirata, deixando ele assim sem ar. Agora o plano era dar uma surra em todos os piratas do circo. Nami chega ao circo e vê Luffy dentro de um aquário, então joga sua lança para quebrar e assim libertar Luffy. Como ele se afogou, acabou cuspindo o mapa para fora, o que deixou Bug muito feliz, pois finalmente conseguiu pegar o mapa da Grand Line. E felizmente Luffy recuperou seu chapéu. Zoro e Nami queriam lutar contra Bug. O problema era enfrentar alguém que já estava dividido em pedaços, e pior ainda que ainda podia controlar seus pedaços. Sua habilidade era realmente poderosa. Luffy então quis enfrentar o palhaço, mas apesar de ambos ter habilidades relacionadas à fruta do diabo, o palhaço era mais poderoso. No entanto, seus amigos eram mais inteligentes, até que Luffy pensou sobre colocar as partes do corpo do palhaço em caixote, deixando-o apenas com um tronco. E assim então Luffy repetiu seu nome, que era Monk D. Luffy, e que um dia se tornaria o rei dos piratas. Luffy deu um super tapa, como um soco de bazuca, que acabou enviando o palhaço para fora da ilha. Então pegou o mapa e entregou para Nami, pois ela era sua navegadora. Antes de partir, eles soltaram os prisioneiros do circo, pois todo estava ali obrigado, mostrando ao prefeito que eram piratas, porém diferentes. Já na cidade das Conchas, o almirante colocou o capitão Morgan Moon Machado no pátio, como exemplo devido à corrupção que ele havia cometido na cidade. O prefeito agradeceu a Luffy por ter salvado a cidade, até lhe ofereceu comida. Luffy compreendeu que não poderia se juntar ao bando de Shanks naquele momento. Ele sabia que um dia teria que criar o seu próprio bando, a sua própria tripulação, uma equipe que confiasse nele para seguir o seu sonho de se tornar o rei dos piratas. Foi nesse momento que Shanks deu a Luffy a coisa mais importante que ele possuía, o seu chapéu de palha. Shanks disse a Luffy que poderia devolver o seu tesouro quando o encontrasse novamente, mas somente quando Luffy se tornasse um pirata poderoso. Luffy ficou emocionado, pois Shanks era um pai para ele. Então voltamos para o agora. Nami costurou o chapéu de palha de Luffy, pois para Luffy, seu chapéu era seu verdadeiro tesouro. O incrível desse personagem é que ele acredita muito em si mesmo. No entanto, Nami ainda não fazia parte integralmente desse grupo, pois fez uma ligação para alguém dizendo que estava com o mapa e planejava trair Luffy. Isso encerra os 2 primeiros episódios da série. Espero que tenha gostado e se puder inscreva no canal para não perder os próximos vídeos que eu vou estar postando aqui de 2 em 2 dias, praticamente 4 numa semana. E seja bem-vindo, tamo junto.